Olá, tudo bem? Sou Paulo Bom Tempo e sempre vou te lembrar. Toda terça e quinta temos novos conteúdos. Assim, se inscreva e ative o sininho para que possamos notificar dos novos vídeos. E se possível, dê o seu like. No vídeo anterior, nós apresentamos o desenvolvimento teórico do forecasting de vendas. Se você não viu, veja. Vou deixar o card e o link aqui no vídeo. É necessário você ver este vídeo teórico para entender melhor o que vamos desenvolver hoje. Nós encerramos o vídeo anterior falando sobre o forecasting de venda sob duas óticas. A do gestor de vendas e a do consultor, do vendedor. Agora vamos explicar em detalhes como o forecast impacta em cada um deles. Vamos começar pelo gestor. Como o forecast impacta o gestor de vendas? Olhando pelo lado do gestor, o forecasting revela vários pontos sobre o funcionamento do processo comercial como um todo. É com base na previsão que o gestor vai tomar decisões importantes. Decisões como contratação, substituição ou até mesmo a redefinição de cargos e metas. Comparando o forecast de venda com o fechamento real, onde você tem o previsto e o real, o gestor consegue identificar erros e oportunidades no processo. Use o projetado versus o realizado. Para isso, é necessário que o gestor monitore processos por processos para descobrir quantos leads a equipe precisa gerar no começo do funil para bater a meta. Qual o gasto correto deve ter em mídia off, on ou nas redes sociais? Quanto tempo sua equipe está gastando em cada pipeline? Veja aqui no card o vídeo sobre pipeline. Como o aumento ou redução de trabalho em uma métrica impactará nos resultados finais? Qual o índice de aproveitamento de cada colaborador no atendimento aos clientes? Quem deve ficar ou não na equipe? Todas essas informações podem ser obtidas por dados históricos de conversões do seu processo de vendas. Entretanto, é importante não se prender apenas ao passado. Históricos e tendências são importantes, mas devemos nos atentar também ao cenário atual que chamamos de curto e médio prazo. Conhecer como o seu time de vendas trabalha e seus resultados por etapas é um ponto-chave para prever o sucesso diante das variações no processo. Entendeu? Agora, como o forecast impacta no trabalho do consultor, ou seja, vendedor. O forecast, em essência de vendas, focado em vendas, é a previsão do número de novos clientes dentro de um determinado grupo de negociações. O trabalho do vendedor é apresentar esse número ao gestor. O problema é que muitos vendedores caem em análises subjetivas na hora de prever os próprios resultados. Atenção! Subjetividade em vendas nunca é positivo. Esperar as coisas acontecer sempre te leva ao fracasso. Um exemplo simples: um gestor de vendas tem nas mãos um time com 10 vendedores. Se cada um deles usar um método específico para apresentar uma previsão, não haverá nenhuma consistência ou padrão na avaliação geral do cenário. Seguir um padrão uniforme é o ponto principal para obter resultados positivos com um forecasting.
Agora vamos fazer as dicas práticas para formular um forecasting de vendas. Para compreender como formular a previsão de faturamento, é preciso ter em mente alguns de seus elementos. Elementos principais como: primeiro, retrovisor. Você precisa entender o passado, como foi os últimos 12, 6 e 3 meses atrás de indicadores sobre receita e margem. Veja se o gráfico está numa tendência de subida, de descida, se mantendo, se movimentando. Analise o que está bom e pode manter, o que está bom, mas pode melhorar, o que está ruim e precisa melhorar, o que pode ser implantado. Dica. Vamos para o item 2, mapeamento. Agora faça um mapeamento de oportunidades. A partir disso será possível identificar os contatos, propostas e negociações que ainda estão em andamento, os fechamentos, receitas, sempre analisando o quantitativo e qualitativo. Dica: compare o mapa do ano anterior com o seu planejamento. 3. Conversões. É preciso avaliar o histórico da taxa de conversão da sua companhia, da sua empresa, do seu setor. Essa taxa representa a quantidade de clientes que avançaram dentro do funil de vendas. Esses dados incluem quantos contatos viraram propostas e propostas em potenciais. Quantas propostas se transformaram em uma negociação? Quantas negociações converteram em vendas? Sempre analisando margem, receitas e venda de agregados por venda, por colaborador e por unidade. Entendeu? Vamos para o 4. Quarto, faturamento. Sempre incluir o faturamento como uma variável no seu forecast. Esse indicador mostra o valor do ticket médio e a partir desta informação é possível ter uma previsão de qual será o valor gasto pelos futuros clientes. Agora vamos entender como fazer o cálculo do forecasting. O cálculo do forecasting de vendas envolve algumas ações básicas que afetam o resultado das previsões. Crie um processo estruturado. Um processo comercial bem estruturado facilita muito a construção do forecast. É preciso que a empresa possua uma boa estratégia comercial e uma metodologia consistente. Entender métricas faz com que a interpretação dos critérios de evolução do prospect no funil seja mais fácil. Não se esqueça, quando se fala em prospect, se fala o cliente no início da jornada de compra, tanto no off como no online. Entendeu? Agora, identifique clientes ativos. Faz parte dos métodos de previsão de vendas identificar os perfis de clientes que sua empresa mais atende, mais atrai para o produto. Assim é possível dizer quais prospects se encaixam nesse perfil. Com isso, mais chances de converterem. Considerando o orçamento, para alcançar uma alta conversão de vendas, é preciso levar em conta o orçamento. Portanto, quanto maior for o seu budget, esse budget para se trabalhar os leads, ou seja, os prospects, maiores são as chances de convertê-los. Acompanhe o mercado. Uma premissa básica é utilizar o banco de dados históricos da venda para desenvolver o forecast. Entretanto,
é necessário também realizar avaliações sobre o mercado, estudando variáveis que podem afetar as conversões. Os principais pontos são, preste atenção, a atuação da concorrência, o tamanho do mercado, os aumentos que possam haver de produto, matéria-prima, as mudanças na legislação, tendência do comportamento dos seus leads, dos prospects e o surgimento de novas tecnologias. Utilize informações concretas, estabeleça alguns padrões entre seu time, pensando em que atitudes de melhorias e realidades são indícios de sucesso. Enfim, basta enumerar alguns pontos junto com o seu time e adotá-los como padrão. Dúvida? Nos inscreva que vamos responder. Agora vamos para a constância nas reuniões de forecast. É fato que para ter previsibilidade em vendas é preciso ter constância nas reuniões. O ideal é que elas aconteçam semanalmente, pois dessa forma é mais fácil prever futuros resultados. Meta de venda bate diária ou, no máximo, semanalmente. Essas projeções semanais ajudam no acompanhamento dos números, além de possibilitar ajustes semanais nas estratégias e entender as intenções dos seus prospects. No caso de forecast da empresa, o ideal seria reuniões mensais. Agora vamos falar um pouquinho de Roadmap to Close. Roadmap to Close é um termo utilizado em vendas e significa o caminho até o fechamento. Ele deixa mais claro as oportunidades que devem ou não entrar no forecast. Nos próximos vídeos vamos falar exclusivamente e em detalhe sobre esse item. E por isso que peço para que se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos aqui no canal. Acompanhe as nossas playlists com os assuntos variados que vamos abordar e que já abordamos. Perguntas ou comentário, deixe aqui. Toda terça e quinta estaremos com você. Se inscreva e ative o sininho. Se gostou, dê o seu like. Encaminhe esse vídeo para os seus amigos. Sou Paulo Bom Tempo, hoje e sempre aqui.